Olá, meu nome é Maria Renata e hoje eu vim aqui dar o meu testemunho. Eu quero falar com vocês como Deus restaurou o meu casamento e transformou a minha família. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho, continua comigo. Ao longo do testemunho eu vou colocar fotos para que vocês possam acompanhar essa mudança. Então, o meu casamento, já começando o testemunho, ele começou um pouco conturbado, casamos um pouco jovens, não tínhamos aquela maturidade. E aí, assim que a gente casou, eu era muito possessiva e muito ciumenta. Então nós brigávamos muito por conta disso. Eu não dava a devida liberdade que ele queria ter. E a liberdade que eu dizia era ele sair para jogar bola com os amigos, essas coisas. Então por conta disso brigávamos muito. E aí, passados uns 2 anos de casamento, com essas briguinhas, e fazíamos as pazes rapidamente, não eram brigas assim, vou trocar aqui minha mão. Não eram brigas assim por motivos sérios, eram bobagens e com pouco tempo a gente fazia as pazes. E aí, ao longo desses 2 anos de casados, eu engravidei. Eu queria muito ser mãe e aí eu engravidei. E começou a piorar o meu casamento, porque eram brigas assim com agressões físicas. Eu agredia ele, ele se defendia, ele me segurava, me empurrava, ele não me agredia, mas ele se defendia do jeito dele. Então eram brigas assim fortes, brigas com agressões mesmo, principalmente da minha parte. Então, eu grávida, muito ciumenta, o ciúme tinha piorado, creio que por conta da gravidez, e aí eu era pior, né? E por contrapartida, ele também não era uma pessoa que se dizia assim, compreensivo. Porque chegava um final de semana, eu fazia o almoço com todo carinho, deixava tudo pronto. E aí ele não vinha almoçar comigo. E chegava, dava meio dia, 2 horas, 3 horas, eu esperando por ele e nada dele chegar. Quando chegava 3 horas, ele chegava alcoolizado, deitava no sofá, dormia. Muitas vezes ele vomitava e o vômito ficava lá. Teve até dele dormir dentro do banheiro, sentado assim. Ele dormiu sentado no banheiro. E eu fui lá, dei um chute na porta, ele se acordou. Nessa época nós não conhecíamos a Deus, não conhecíamos o Evangelho. Eu não era uma mulher sábia, eu não procurava a sabedoria. Então eu agia do meu jeito. Quando chegava, eu batia nele e a gente brigava de novo. E assim ia se tornando aquele ciclo. Ele sempre me enganava. Ele ia jogar bola no domingo, no sábado de manhã e dizia assim, quando ele chegava do futebol, ele vinha em casa e dizia, eu vou ali tomar um Guaraná. Eu não sei que Guaraná era esse, que ele chegava de 11 horas para dizer que ia tomar um Guaraná e voltava de 3, 4, 5 horas da tarde. E aí quando ele vomitava, eu via lá que ele já tinha almoçado, né? E eu estava ali esperando ele para almoçar. Então eu chorava muito, eu ficava muito triste. Teve uma cena onde eu fiquei sozinha em casa e faltou energia. E ele estava lá do outro lado, na frente da casa da minha mãe. E ele não veio ficar comigo. Mesmo sabendo que eu estava lá com 9 meses dentro de casa sozinha no escuro, ele não veio. A rua toda estava escura. E aí a minha irmã disse, tu não vai não ficar lá com o Renata, rapaz, ela está lá sozinha. E ele foi pela pressão, né? Não foi por vontade própria. E eu digo a vocês, o meu casamento nessa época foi muito difícil mesmo. E aí, quando meu filho foi crescendo, já tinha feito um ano e pouco, acho que foi antes disso, meses. Quando meu filho fez meses, aí eu comecei a ficar mais à vontade para poder me ajeitar, me arrumar, ajeitar meu cabelo, que eu sempre gostei de fazer isso. E aí, o que foi que aconteceu? O jogo virou. Eu comecei a sair também, ia lá pra frente da casa da minha mãe, ficar com as meninas bebendo, dançando. Isso com o menino do lado. Mas eu não ia pra bar, não. A gente ficava lá na frente da casa da minha mãe, sentadinha, assim, tinha uns lugares pra gente sentar, a gente ficava sentada, com o menino do lado, no carrinho, ou no meu colo, e eu lá bebendo, super irresponsável, né? Muitas vezes ele ia me chamar, fazer a mamadeira do menino, fazer a mamadeira do menino, e voltar para o lugar de novo. E aí continuava aquela briga, continuava aquela discussão, aquele casamento assim horrível, as agressões, né? E aí teve um dia que eu comecei a desgostar do meu esposo, achar que eu não gostava mais dele. E aí eu fui pra. Chegou um tempo, pra eu não me esquecer, que o casamento da gente tava de um jeito muito assim atribulado, sabe?
E aí eu disse, meu Deus, as minhas amigas, tinha umas amigas minhas na época, elas me chamaram para ir para a igreja e eu fui. E aí quando chegou na igreja eu chorei, igual uma criança. A gente nessa época a gente não ia para a igreja nenhuma. Eu, quando era mais nova, fazia parte da igreja, mas eu não fazia, não levava a sério. Eu fazia assim por costume, ia e quando era durante a semana eu fazia o que eu queria. E ele não ia para a igreja nenhuma. E aí o que que aconteceu? Nesse meio tempo que eu fui para a igreja, eu chorei muito e pedi ao Senhor que terminasse esse casamento, porque eu não queria mais. Detalhe, a gente já estávamos casados na igreja. Eu não coloquei fotos do casamento na igreja, mas se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso mostrar. Então, assim, como eu disse a vocês, eu fazia parte da igreja, mas eu ia mais por brincadeira. Eu não ia eu não levava com seriedade, não, com responsabilidade. Tanto que a gente se conheceu no encontro de jovens dessa igreja. Mas o que que aconteceu? O meu esposo, ele foi porque o amigo dele, que tocava na igreja, convidou ele. E eu fui porque eu tinha que ir, né? Porque eu gostava de ir, eu gostava de participar, mas ao mesmo tempo eu bebia, eu usava roupa culta, eu fazia tudo o que eu queria. Ou seja, eu ia mais por costume. E aí eu segurei na mão dele nessa época, foi a primeira vez que eu conheci meu esposo. Eu disse, Senhor, me ajuda a encontrar um bom homem, um bom namorado, uma pessoa que goste de mim, que eu goste dele, que me respeite. Isso eu segurando na mão do meu esposo, não sabia eu que ele já estava do meu lado. E a gente se relacionou e se conheceu e acabou casando. Mas daquele jeito, gente. Nessa época, dessas brigas que eu falei a você, nem para a igreja eu queria ir. Não ia para a igreja não, igreja nenhuma, não gostava de igreja não. Queria saber era de viver, de curtir, de fazer tudo que eu queria. E aí as coisas começaram a chegar num ponto que a gente ia se separando. Fui para a igreja, chorei muito, como eu já disse a vocês, e pedi ao Senhor para acabar com aquele casamento, porque eu não queria mais. Eu olhava para o meu esposo e eu sentia enjoo dele, eu sentia asco, eu sentia... eu não suportava olhar para a cara dele, sabe? Eu estava vivendo com ele ainda porque a gente tinha conseguido comprar a nossa primeira casa, que tem até o testemunho sobre a nossa casa, se vocês quiserem ver, vou deixar no link da descrição. A gente tinha conseguido comprar a nossa primeira casa, meu filho estava muito pequenininho, e aí eu não queria abrir mão da casa, claro. Ele também não abria, então a gente ficava na mesma casa. Teve até um dia que eu fui para a igreja e eu pedi para ele olhar o nosso filho, né, para poder ir. E a gente tava brigado, e aí ele foi e me mostrou o dedo maior que ele tinha. E entrou para dentro de casa, ou seja, ele não quis nem saber. Então eu fiquei, assim, nesse dia eu fiquei muito chocada e chateada com ele, mas tudo bem, eu fui para a igreja, fui ainda sem querer voltar para ele, pedi muito a Deus que terminasse esse casamento, que fosse tudo na paz, que ele fosse pro lado dele e pro meu lado, mas não sabia que os planos de Deus eram outros. E aí a gente começou a conversar. E a partir daí, dessa conversa, a gente tomou uma decisão de tentar resgatar esse casamento, mas só tinha uma forma de resgatar o casamento. Era voltarmos para os braços do Senhor. Como a mãe dele era evangélica e a minha mãe era católica, eu disse a ele, eu só não vou para lugares que seja contra a vontade de Deus, que não seja adoração completa ao Senhor. Esses lugares eu não vou. Mas se você gosta da igreja evangélica, nós vamos para a igreja evangélica. E aí a gente acabou indo. E chegando lá, a gente chorou muito, a gente se quebrantou muito. E a gente ia com o nosso filho de colo, ele tinha meses. E o Senhor ali, eu creio que o Senhor nos quebrou nesse dia que a gente foi. E nos fez um vaso novo. E a partir desse dia eu comecei a ver uma mudança dentro do meu casamento. Eu comecei a enxergar o meu esposo com outros olhos. A paixão, o amor, ele não foi voltando de uma hora para outra não, mas eu comecei a sentir algo diferente, porque nós estávamos lutando pelo nosso casamento. Eu garanto a vocês que eu já tinha aberto mão, mas a atitude, eu creio que de salvar veio mais dele do que minha. Então a gente, pelo nosso filho, né, por nós dois, pelas conquistas que a gente estava conseguindo, então a gente resolveu lutar juntos. Começamos a ir para a igreja e aí nós sentimos a mudança de Deus na nossa vida. E aí a gente começou a frequentar outra igreja, que era mais próximo da nossa casa. E ali eu vou começar a mostrar foto de vocês da nossa época dessa igreja. Ali a gente foi cada vez se renovando mais. O nosso semblante foi mudando, a nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, até de conversar e discutir mudou. Você
ter Deus na sua vida, não quer dizer que o seu casamento, que você não vai mais brigar, que você não vai mais discutir. Isso é coisa do dia a dia, isso faz parte. Mas as palavras mudam, a forma de você se expressar muda. A gente não chegou mais a tocar um no outro por agressões. É outra coisa, gente. Outra coisa, outra coisa. Hoje a gente se respeita. Hoje estamos casados já há 13 anos. E eu posso dizer a vocês que cada dia mais o amor da gente aumenta, o respeito da gente aumenta. Nós vamos para a igreja junto, a gente fica lá agarrado o culto todinho, sabe? E quando a gente volta dentro de casa é uma bênção. Assim, eu olho para o meu esposo, é como se eu tivesse conhecido ele há pouco tempo, aquele ano. Com a forma como eu olho para ele, é como se fosse uma coisa muito... que não é aquele casamento que você diz, meu Deus, ai, você olha para aquela pessoa e não vê aquela beleza de antes. Eu olho para ele hoje e eu vejo meu esposo lindo. Eu me sinto apaixonada por ele. Ele não é um esposo, ele é um companheiro, ele é um amigo. Ele me apoia nas coisas que eu faço. E antes a gente não conseguia nem conversar. Então eu digo a vocês que a partir do momento em que nos entregamos a Deus, que começamos a buscar a Ele, Ele começou a fazer a transformação na nossa vida. E aí a gente abandonou tudo aquilo. A gente abandonou as amizades que nos levavam para caminhos que não vinham do Senhor. A gente se afastou das outras coisas. Hoje ele continua jogando bola. Mas ele vai e assim que termina ele volta. Sabe? Hoje eu tenho confiança no meu esposo. Hoje temos respeito. Hoje dentro da nossa família a gente sai os três. Sempre quando a gente quer sair, que não dá para sair todos os finais de semana pela questão financeira. Mas sempre quando a gente quer sair, vai para uma praia, somos os três juntos, eu, meu esposo e meu filho. E eu posso dizer a vocês, minha gente, que o que eu tenho hoje, se Deus tivesse me ouvido naquela época, se eu tivesse tomado as minhas próprias atitudes, eu teria perdido o maior tesouro da minha vida, que é a minha família. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou grata a Deus e hoje eu busco a sabedoria. Hoje eu busco edificar o meu lar. Eu não fico mais discutindo por qualquer coisa. Tem uma palavra que diz assim, você prefere ser feliz ou ter razão? Muitas vezes eu prefiro ser feliz. Outras vezes eu prefiro ter razão. E aí a gente conversa, a gente senta. Mas aquela coisa de discutir, não tem mais. E que bom que Deus entrou dentro do nosso casamento, entrou dentro da nossa família. Eu digo a vocês, se entreguem a Deus. Se é você, mulher, que vai lutar sozinha, se é você, homem, que vai lutar sozinho, entrega a Deus. Não fica dizendo assim, Senhor, tira de mim, ou dizendo assim, Senhor, me devolve, traz de volta para casa, porque você não sabe se Deus está te livrando ou se Deus quer te devolver. Mas diz assim, Senhor, seja feita a tua vontade e descansa, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Confia. Não vai ser a sua vontade, vai ser a vontade de Deus. Se o seu esposo, se a sua esposa for para voltar para você, ela vai voltar melhor. Se não for para ela não voltar, Deus tem coisa melhor para você. Mas fique certo, é tudo conforme a vontade dEle. Confie no Senhor, ore pela sua família, pague preço. 5 horas da manhã eu estou ajoelhada orando pela minha família. E não é porque eu sou santa, não. É porque se você quer viver bem, se você quer as bênçãos do Senhor na sua vida, há um preço. É oração, é jejum, é entrega. 3 horas da tarde eu estou orando mais uma vez pela minha casa, pela minha família, pelos meus vizinhos, por todas as pessoas que eu conheço. Então vocês façam a mesma coisa, orem sem cessar. Louvem quando não tiverem forças para orar. Mas não desistam do seu casamento, não desistam da sua família. Entregue nas mãos de Deus, de todo o seu coração, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu espero que esse testemunho venha edificar a sua vida e que a partir de hoje você comece a lutar, não pela sua vontade, mas pela vontade do Senhor, pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Beijos, fiquem na paz e que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus.